Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas transmissões que são feitas desta quinta noite da novena de nosso padroeiro Santo Antônio, que acontece no domingo de Pentecostes. Então nós hoje temos uma razão muito especial para celebrar a solenidade de Pentecostes, nos inspirando também na vida de nosso padroeiro Santo Antônio. É o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora, que estavam reunidos no cenáculo, 50 dias depois da Páscoa, por isso o nome Pentecostes. São 50 dias que acontecem depois da celebração da Páscoa. Para os judeus, estes 50 dias era uma oportunidade, uma festa especial que eles celebravam, e por isso, como nós escutamos na primeira leitura, a cidade de Jerusalém, onde havia o templo judeu, o único templo, a religião judaica só tinha um templo, a sinagoga, lugar de oração, não é um templo, não tem um culto. Ainda hoje não existe um culto judaico. O culto judaico só se dava no templo de Jerusalém. Depois que o templo foi destruído, já o terceiro templo foi destruído no tempo de Jesus, um pouco depois da morte e ressurreição de Jesus, os judeus não construíram mais nenhum templo. Daquele templo, do tempo de Jesus, sobrou somente o muro, que é chamado Muro das Lamentações, onde os judeus vão para se lamentar exatamente da destruição do templo. E nestes 50 dias depois da Páscoa, nasce uma nova realidade, nasce a igreja, o nascimento da igreja, que acontece no momento crucial para o mundo e para a mensagem do Evangelho. Se o Espírito Santo não tivesse sido dado à igreja, nós hoje certamente não estaríamos aqui. No máximo nós seríamos uma seita do judaísmo, um pedacinho do judaísmo, que seguiria um profeta, digamos assim, que morreu, que disse que ressuscitou, mas que não deixou a continuidade da sua existência, da sua missão. É a partir do domingo de Pentecostes que os discípulos, que estavam, como nós escutamos na primeira leitura, trancados dentro de casa, com as janelas, as portas todas fechadas, com medo dos judeus, é exatamente no dia de Pentecostes em que eles, transformados pela força do Espírito Santo, começam então corajosamente a anunciar o Evangelho de Cristo. E a igreja hoje existe exatamente por causa do Pentecostes. Jesus criou a igreja, e nós podemos dizer assim que a instalação da igreja, o começo da vida da igreja, se deu exatamente no dia de Pentecostes. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo a novena em preparação para a festa de Santo Antônio, refletindo sobre o tema da esperança cristã, já que a igreja no mundo inteiro celebra neste ano, o ano da esperança. É uma bela coincidência, porque o Espírito Santo é a fonte de toda a esperança. O fogo que é aceso dentro do nosso coração, da nossa alma, que aquece a nossa vida, para que nós mantenhamos, mesmo numa realidade tão difícil, tão complicada como nós vivemos hoje, para que nós mantenhamos acesa a esperança cristã. A esperança cristã não é uma esperança humana, não é a esperança simplesmente de uma sociedade diferente, justa, fraterna, como a gente escuta muito falar, que se dá através de um sistema político, seja ele de esquerda, de direita, de centro, de alto, de baixo. Isso para o cristão não importa. Seja qual for o regime político, seja qual for a ideologia que eventualmente possa dominar a sociedade em determinado momento da sua história, para nós cristãos, todos os tempos são tempos de esperança.
nós estamos presentes com a mensagem do Evangelho em qualquer situação, em qualquer realidade. Vale a pena brevemente nos deter sobre as leituras que nós escutamos. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos. É um livro histórico, é um livro da história da igreja. Quem quer conhecer como é que a igreja nasceu, deve ler os Atos dos Apóstolos. Ali está relatado o início da igreja da qual hoje nós somos parte. E vemos o Espírito Santo descer como um vento impetuoso, línguas de fogo, enchendo os discípulos de coragem e os mantendo unidos. Povos de todas as nações, de todas as línguas, culturas que estavam em Jerusalém para celebrar o Pentecostes, para celebrar os 50 dias judeu depois da Páscoa, ouvem a mensagem do Evangelho em suas próprias línguas. Esse é o detalhe. Alguém falando numa língua que é a língua sua, pessoal, e cada pessoa que está ali, que tem e fala línguas diferentes, entende na sua própria língua. Esta linguagem do Espírito Santo, que nós aprendemos a linguagem do amor. O amor, quando fala, quando se expressa, ele não tem cultura, ele não tem nacionalidade. Um gesto de amor, uma atitude de amor é compreendida por qualquer pessoa, até pelos bichos, até os animais entendem quando alguém quer bem a eles e os ama. Assim, a primeira leitura nos ensina isso. Nós que temos o Espírito Santo na nossa vida, recebemos o dom do Espírito Santo, nós somos chamados a falar esta linguagem do amor. Queridos irmãos, nós temos que levar isso à realidade da nossa vida. A realidade do diálogo marido e mulher, pais e filhos, os filhos com os pais, os irmãos entre si. Nós nunca podemos deturpar esta linguagem. Nunca podemos colocar um dialeto nessa linguagem. Ela precisa ser uma linguagem clara, expressiva. Amar é dar a vida por quem se ama. Amar, quando nós olhamos na cruz de Jesus, nós entendemos o que é amar alguém. Amar é gastar-se por aquele que se ama. É se dedicar àquele que se ama. E isso para nós deve ser a grande mensagem do Pentecostes. O Espírito Santo nos leva ao amor. Por isso a cor do Espírito Santo é a cor vermelha. É a cor do coração. A cor daquele que tem no seu coração, na sua alma, o amor que se expressa nas coisas normais do dia a dia. Depois São Paulo, na segunda leitura, nos ensina que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. E São Paulo usa uma linguagem para nós entendermos o que é a igreja. Muitas vezes, queridos irmãos, nós temos a ideia de que a igreja é o Papa, são os bispos. Muita gente, por exemplo, vou citar um exemplo, gostava muito do Papa Francisco. O Papa Francisco agora morreu, faleceu, foi eleito um outro Papa. E muita gente diz assim, eu não gostei desse Papa, ele não é simpático. Não vou mais na igreja, não quero mais saber da igreja. A igreja não é o Papa, a igreja não é o bispo, a igreja não são os padres. A igreja somos todos nós. A igreja é um corpo, é o que São Paulo ensina, essa doutrina do corpo de Cristo. Cada um de nós é membro desse corpo. Quando nós nos separamos do corpo, nós morremos, a fé acaba. Tantos e tantos católicos, infelizmente, o último censo que saiu aqui em Frederico, na cidade de Frederico, diz que se declaram católicos 83,2% das pessoas que moram aqui nesta cidade. De 100 pessoas, 83 e alguma coisa se declaram católicos. Mais do que o último censo, do censo anterior de 2010. O número cresceu. O Brasil diminuiu o número de católicos, nós aqui crescemos. E o censo, ele mostra um número no sentido das pessoas que se declaram. Mas não basta se declarar, não basta dizer que eu sou assim.
Assim como o corpo, o nosso dedo, por exemplo, dizer que é do corpo, ele tem que estar unido ao corpo. Se ele se separar do corpo, ele morre, ele cangrena, precisa ser amputado, porque ele pode causar o mal em todo o corpo. Uma vez, uma catequese, quando eu era criança, isso já faz bastante tempo, não é? O catequista, que era um sacerdote, o santo sacerdote, disse isso para nós assim: quem é que vai na missa de domingo? Aí nós tínhamos ali, éramos uns 15 mais ou menos, e dos 15, uns 7, 8 iam na missa, os outros não iam. E ele disse assim: vou falar uma coisa para vocês, você não vai na missa, o seu lugar fica vazio na igreja. Aí nós falamos assim: mas a nossa igreja era sempre cheia, como hoje está a catedral. Não, mas como o lugar da pessoa? Porque não fica um lugar vazio para a pessoa. Não, não é o lugar vazio. É o seu lugar no corpo de Cristo. É um membro que não funciona. E esse membro que não funciona prejudica toda a igreja. A mesma coisa quando a nossa vesícula não funciona, o nosso corpo inteiro sofre com isso. Assim é a igreja. Essa é a doutrina de São Paulo na segunda leitura. A igreja é um corpo. E nós somos importantíssimos, fundamentais para a vida deste corpo. Assim como Cristo é o princípio de vida, mas nós também, unidos na fé, vivendo a nossa fé no dia a dia e depois celebrando a nossa fé no domingo, no sábado, quando tem a missa pré-festiva, nós estamos também propiciando que este corpo viva, que seja um corpo vivo, um organismo vivo. A igreja não é um cadáver. A igreja não é um defunto. A igreja é formada por cristãos, que somos nós, e nós fazemos parte deste corpo. Somos importantíssimos. Não podemos faltar, porque quando eu falto, a igreja sofre pela minha falta. Quando eu me omito em ser cristão, em viver como cristão o dia a dia, a igreja sofre com a minha omissão. Finalmente, o evangelho de hoje, Nosso Senhor aparece aos discípulos, ainda fechados por medo, e lhes dá uma missão. Primeiro diz aquilo que o Papa Leão XIV disse na sua primeira alocução, quando a primeira palavra que ele diz: a paz esteja convosco. É a saudação pascal de Jesus. Jesus veio nos trazer a paz. Depois ele diz como é que nós conseguimos esta paz. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Ou seja, Jesus ensina qual é a missão da igreja. A missão da igreja é a reconciliação do mundo. Ontem saiu um estudo sobre os mortos na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Do lado russo, já morreram mais de 1 milhão de soldados. Nesta guerra inútil, uma guerra sem sentido, sem razão. 1 milhão. E não são os grandes que morreram. Não são aqueles que criaram a guerra. Não são aqueles que inventaram, de certa maneira, a guerra. Mas são os filhos de um povo que são jogados para se matar uns aos outros. E diante dessa mortandade, desse absurdo, imagine o lado ucraniano, quantos deverão ter morrido? E dentro desse sentido de mortandade, Nosso Senhor diz que a igreja tem a missão da reconciliação. Por isso a igreja tem tentado de todas as formas. Agora o Papa ofereceu ali o Vaticano para um colóquio de paz. Já falou com o presidente da Rússia, já falou com o da Ucrânia. Um esforço imenso para cessar essa mortandade. Muita gente pode pensar, mas o Papa se mete na política. O Papa está cumprindo a missão que a igreja tem, que é a missão da reconciliação com Deus e entre os homens. Mas é importante lembrar, a reconciliação é fruto do Espírito. É o Espírito Santo quem dá a iluminação a quem trabalha pela paz, pela reconciliação, e também dá a iluminação àqueles que precisam se reconciliar. Por isso hoje, no dia de Pentecostes, certamente o Espírito Santo dá a cada um de nós este sentido de reconciliação.
com quem eu preciso me reconciliar? Com quem eu preciso restabelecer a paz? Porque aquela guerra que existe nesses níveis internacionais, ela nasce do coração violento, do coração que admite agredir o outro, que admite prejudicar o outro, que admite caluniar alguém, que admite perseguir alguém. A guerra grande é fruto da guerra pequena, que muitas vezes acontece dentro de casa, nas agressões que muitas vezes vão se criando dentro da família, entre o casal, entre os filhos, essas coisas que nós parece que não damos tanta importância, mas que na verdade estas realidades promovem no mundo a guerra, a violência, a agressão. O Espírito Santo, queridos irmãos, hoje nos ensina a sermos pacificadores e pacíficos, como o Papa disse. Tão bonita a expressão do Papa. Ser pacificadores e ser pacíficos. A gente só vai conseguir pacificar o mundo quando nós conseguirmos pacificar o nosso coração, a nossa alma com Deus e com as demais pessoas. Enquanto nós semearmos a guerra, enquanto nós semearmos a violência, jamais o mundo terá paz. Portanto, a culpa da guerra é nossa também. Se deve também a nós, muitas vezes, a criação de uma mentalidade de violência, uma mentalidade de agressividade. Finalmente, quero terminar esta homilia com uma mensagem de Santo Antônio sobre a esperança. Porque nós, vendo todas essas dificuldades do mundo, essas coisas que acontecem, podemos pensar que o mundo não tem mais jeito, que não tem mais solução. Não é verdade. Tem sim. E o jeito é a obediência a Deus. Santo Antônio, falando sobre a esperança cristã, diz assim: a esperança é a expectativa dos bens futuros, que nos é dada pela graça de Deus e pela confiança em sua misericórdia. Quem espera em Deus nunca se decepciona, pois Ele é fiel em suas promessas. Penso que nós podemos encerrar com algumas coisas práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A primeira coisa importante, aprender a rezar ao Espírito Santo. Aprender a pedir a luz do Espírito Santo. Nunca tomar nenhuma decisão na vida sem antes pedir a luz do Espírito Santo. A igreja tem uma oração tão bonita do Espírito Santo: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E por aí vai a oração. Nunca deixar de rezar esta oração antes do trabalho, antes de tomar uma decisão. Aqui tem muitos jovens estudantes que sei que se esforçam antes de uma prova, antes de começar um estudo. Às vezes a gente começa a estudar, começa a ler alguma coisa, não entende, já fica desanimado, já quer largar. Essas coisas são difíceis, são complicadas. Hoje, o hábito não é a leitura, é a tela, é a imagem. E quando a gente precisa ler, as coisas são mais difíceis do que antigamente. Antigamente era mais fácil entender e ler. Então peça a luz do Espírito Santo. Você vai ver como o Espírito Santo jamais negará a você a sua luz. A segunda coisa importante, nunca nos permitir o rancor e o ódio, mas sempre sermos reconciliadores, pacificadores. Buscar a paz no nosso coração, principalmente através do sacramento da penitência, da confissão, mas também, especialmente, buscar a paz onde nós vivemos, com as pessoas com que nós convivemos. Ser capaz de trabalhar pela pacificação, pela compreensão das pessoas. Vamos pedir, nesta solenidade de Pentecostes e durante a novena de Santo Antônio: vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Renova a nossa esperança, fortalece a nossa fé, anima a nossa caridade e envia-nos em missão para sermos testemunhas do teu reino. Amém.